Kaiju número 8 chegou conquistando fãs no mundo todo, misturando ação intensa, monstros colossais e uma história diferente de tudo que já vimos nos shonens atuais. Com a estreia da nova temporada, o hype só aumenta, e nada melhor do que conhecer as curiosidades mais incríveis dessa obra que já está marcando seu lugar entre os gigantes dos animes. Hoje, você vai descobrir segredos sobre a criação de Kaiju número 8, recordes impressionantes que a obra bateu ao redor do mundo e detalhes que muitos fãs ainda não perceberam. Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal Igris e bora mergulhar nesse universo de monstros e heróis. Quantos Kaijus já apareceram até agora? Existem diversas categorias que classificam os Kaijus, onde os mais fortes são chamados de Daikaiju identificado, e esses são os que são enumerados e têm a sua escala de poder determinada, indo de 0 a 10. E até esse momento no mangá, já apareceram um total de 15 Kaijus, e entre eles, o que teve a maior escala de poder foi o nosso protagonista Kafka Ribino, pois quando ele se transforma no Kaiju número 8, ele possui uma escala de poder de 9.8, e o mais fraco sendo o Kaiju número 10, tendo sua escala de poder de 8.3. Você sabe quem é o humano mais forte da força de defesa? Cuidado que aqui vai conter alguns spoilers. E sem enrolação, o humano mais forte é o capitão da primeira divisão, Gen Narumi. Ele que entrou para a força de defesa com apenas 18 anos, e tem vários recordes dentro da academia. Mas o que faz ele se destacar dos demais é o seu corpo, onde é extremamente forte, sendo compatível com a primeira arma Kaiju, conseguindo prever e ler os movimentos do seu adversário, onde ele praticamente consegue ver alguns milissegundos no futuro. O Narumi é um dos únicos a conseguir usar 100% do poder do seu traje, além de ter conseguido derrotar o Kaiju número 13 sozinho, e o mais incrível disso, é que o Kaiju número 13 era o seu counter natural, mas mesmo assim ele conseguiu despertar uma nova habilidade, e derrotar o Kaiju número 13 facilmente, e por isso ele é o humano mais forte da força de defesa. Eu poderia colocar o Kafka como o mais forte, e ele realmente é mais forte que o Narumi, mas resolvi não considerar o nosso protagonista aqui. Por que o Kafka foi o escolhido para ser o Kaiju número 8? Essa é a pergunta que todo fã de Kaiju número 8 quer resposta, então vamos aos fatos. Existem diversos Kaijus e de várias composições, onde por exemplo, o Kaiju número 9 tem a forma de um vírus, onde ele consegue se multiplicar e possuir o corpo daquele que seja compatível com ele. Já no caso do número 8, ele é um parasita, e para que ele possa ser forte, ele tem que tomar conta do corpo de alguém que também seja compatível com ele. E no primeiro episódio, o número 8 diz as seguintes palavras: "Finalmente encontrei você", o que nos mostra que não foi por um acaso o Kafka ter se tornado número 8, o que nos leva a acreditar que o Kafka seja o humano mais compatível para aquele parasita possuir, e também é nos revelado que a cada vez que o Kafka usa seus poderes, ele está fadado a se tornar um Kaiju para sempre, pois o parasita está tomando de conta do seu corpo a cada vez que ele libera o seu poder. Então o motivo para ele ter sido escolhido é provavelmente o fator da sua linhagem, assim como por exemplo aconteceu com a Shinomiya, pois ela herdou o traje da sua mãe, que por ser da mesma linhagem, ela também foi capaz de usar aquele traje que era feito para sua mãe. Então provavelmente o Kafka foi escolhido pelo simples fato de ser o mais compatível, e mais fácil de ser dominado pelo parasita. Qual é o país com a maior força contra os Kaijus? O anime se passa no Japão, mas não é só lá que existem ataques de Kaijus, e sim em todo o mundo, mas o lugar que é mais afetado por esses ataques é o Japão, tendo ataques quase todos os dias. E pelo fato de receberem tantos ataques, eles acabaram criando a força de defesa, onde os melhores dos melhores são treinados para exterminar os Kaijus, e por conta disso, o Japão acaba sendo o país mais forte de todos, pelo fato de terem muitos humanos poderosos, e por também terem armas feitas com os restos dos Kaijus. Os 6 Kaijus mais poderosos. Ao total já foi mostrado 15 Kaijus na obra inteira, mas aqui vai os 6 mais poderosos entre eles. Em sexto lugar, fica o Kaiju número 4, onde ele podia voar e se movia em velocidade supersônica. E mesmo após ser derrotado, foi feito um traje com os seus restos, e a pessoa que usa esse traje acaba se tornando o ser mais rápido do mundo.
Em quinto lugar, fica o Kaiju número 2, ele podia soltar ondas de choque sonoras, e também soltava de sua boca rajadas de energia tão fortes, que era capaz de aniquilar um esquadrão inteiro da força de defesa em um piscar de olhos. Em quarto lugar, fica o Kaiju número 1, ele era muito poderoso pelo fato de prever os ataques dos inimigos através de sinais neurais, e hoje o capitão da primeira divisão Genarumi é quem usa o traje com essa habilidade. Em terceiro lugar, fica o Kaiju número 6, ele que foi apelidado de Rei Kaiju, pois ele era capaz de controlar até mesmo outros Kaijus poderosos, e também possuía um incrível poder, ele era capaz de congelar grandes áreas ao seu redor, e também podia criar tempestades de neve, congelando tropas inteiras da força de defesa. Em segundo lugar, fica o Kaiju número 8, ele é extremamente poderoso contra outros Kaijus, onde seus ataques diminuem a regeneração dos outros Kaijus, além de possuir uma extrema força física e uma alta regeneração, podendo também soltar rajadas de energia. E ele só não fica em primeiro por um motivo que eu já irei explicar. E em primeiro lugar, o Kaiju mais forte é o Kaiju número 9, ele já era muito poderoso, se mostrando muito inteligente e podendo possuir outros corpos, e o que faz ele ser o mais forte, é o fato dele ter absorvido o Kaiju número 2, onde as suas forças foram somadas, e por conta disso ele acabou se tornando o Kaiju mais forte de todos. Todos os capitães de divisões já mostrados. Começando com o capitão da primeira divisão, e sendo o mais forte de todos, Genarumi. O capitão da segunda divisão é o Juro Igarashi. Na terceira divisão, temos a capitã Minashiro e o seu vice-capitão Soshiro Hoshina. E o capitão da quarta divisão é o Juro Ogata. As 5 armas de Kaijus mais fortes de todas. Em quinto lugar, fica a arma de Kaiju número 4, que era usada pela Hakari Shinomiya, mas quem usa ela atualmente é a filha dela, Kikoru Shinomiya. Essa arma dará ao usuário uma extrema vantagem no ar e em velocidade, mas peca um pouco em força bruta em relação às demais. Em quarto lugar, fica a arma número 10, essa arma que é exclusiva do vice-capitão Hoshina. Essa arma foi feita com os restos ainda vivos do Kaiju número 10, e ela é a única arma que possui consciência própria, e no combate corpo a corpo é uma arma incrivelmente poderosa. Em terceiro lugar, fica a arma número 2, que foi usada pelo ex-capitão Isao Shinomiya, e o seu ponto forte é o seu poder destrutivo, tendo uma incrível força bruta, e também podendo soltar rajadas de energia que evaporam o oponente. Em segundo lugar, fica a arma número 1, que é usada pelo capitão do primeiro esquadrão, Genarumi. Essa arma são lentes para os olhos, onde o usuário consegue prever os ataques de seus oponentes por sinais neurais, dando ao usuário quase que a habilidade de ver no futuro. E em primeiríssimo lugar, fica a arma mais poderosa, a arma de número 6, usada com os restos do Rei Kaiju. Essa arma pode congelar os adversários em um piscar de olhos, conseguindo congelar uma grande área ao redor do usuário, e quem lute contra isso é quase impossível de superar. E até hoje só uma pessoa foi compatível com ela, que foi o amigo do Kafka, o Leno Ishikawa. E aí, curtiu conhecer essas curiosidades sobre Kaiju número 8? Se você é fã desse universo de monstros e batalhas épicas, não esqueça de deixar o like, compartilhar com aquele amigo que também curte o anime e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Comente aqui embaixo qual curiosidade mais te surpreendeu ou se tem alguma que você gostaria de ver na parte 2. Até a próxima, caçadores de Kaijus!